Existem heróis que o Brasil aprendeu a esquecer. Empreendedores, inventores, visionários que arriscaram tudo, criaram do zero e foram devorados pelo mesmo país que deveriam transformar. A distância entre esses homens e o empreendedor que abre as portas hoje é menor do que a história oficial gostaria de admitir. Talvez o Brasil não seja um país sem heróis, talvez seja apenas um país que aprendeu a esquecê-los. Mas algumas histórias são grandes demais para desaparecer. E esta é a hora de lembrá-las. Olá, meu nome é Bruno Nardon, eu sou cofundador do G4. E o que você vai ouvir aqui agora, ninguém te ensinou na escola. Em 1901, o governo brasileiro mandou $50 mil para Paris para financiar um inventor brasileiro que, naquele momento, era o homem mais famoso do planeta. Isso porque o Brasil não tinha uma cultura de invenção, nem oferecia um ambiente de experimentação. Também não havia fornecedores preparados para esse tipo de iniciativa, muito menos regulação adequada. O talento era daqui, mas as condições necessárias precisavam ser buscadas fora. Eu ouço essa história de fundadores com grande frequência. Startups que, por exemplo, incorporaram em Delaware porque abrir empresa no Brasil levava 90 dias e custava muito caro. Na época de Santos Dumont já era assim. Ele cruzou o mundo para construir o que o Brasil não tinha estrutura para abrigar. Voltou ao país com o que havia feito e recebeu uma mera medalha em troca. Logo, o país mudou de assunto. Pelo menos até agora. Em 1901, o homem mais famoso do planeta não era um rei, general ou presidente. Um brasileiro, baixo, magro, discreto, sem cargo público ou império. Mesmo assim, jornais da Europa aos Estados Unidos estampavam seu nome. Multidões paravam as ruas para vê-lo passar. Durante anos, nenhuma outra pessoa simbolizou tanto o futuro quanto ele, porque ele havia feito o que a humanidade tentava há séculos: construído uma máquina capaz de voar e provado isso diante do mundo inteiro. A pergunta não é como ele ficou famoso. A pergunta é como um jovem, nascido numa fazenda no interior do Brasil, se tornou o rosto da modernidade mundial. E por que quase ninguém sabe disso hoje? Este é o segundo episódio de Heróis do Brasil. Santos Dumont, o homem que abriu o céu. Em 1873, Cabangu, Minas Gerais. Alberto Santos Dumont nasceu aqui. Na realidade, vamos voltar mais um pouquinho no tempo. Essa história começa antes dele. Começa com seu pai. Henrique Dumont era engenheiro formado em Paris, na Escola Central de Artes e Manufaturas. Voltou ao Brasil e foi contratado para construir um trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil. Ali, na Serra da Mantiqueira, a casa da família era localizada no canteiro de obras. Alberto nasceu literalmente ao lado de uma ferrovia em construção. Quando a obra terminou, Henrique comprou uma fazenda em Ribeirão Preto e a transformou na maior operação cafeeira do país. 5 milhões de pés de café, 96 quilômetros de ferrovia dentro da propriedade, 7 locomotivas. A imprensa chamava Henrique de rei do café. E vale parar nesse número: 96 quilômetros de ferrovia interna. Henrique construiu dentro da própria fazenda uma malha ferroviária melhor do que a que o governo oferecia em toda a região, porque o sistema de infraestrutura do Brasil simplesmente não chegava onde a produção precisava. Então, o empreendedor construía a sua, com dinheiro próprio, no próprio terreno. Quem empreende no Brasil hoje conhece essa lógica. O Estado não entrega a estrada, o empresário asfalta. O governo não entrega o sinal de internet, o produtor rural puxa por conta. Henrique Dumont fez em 1880 o que milhares de empreendedores brasileiros ainda fazem todo dia: construir a infraestrutura que o país devia ter entregue. E foi nesse ambiente que Alberto cresceu.
rodeado de máquinas, motores, caldeiras, engrenagens. Aos 7 anos, dirigia as locomóveis, máquinas a vapor sobre rodas que transportavam café até a ferrovia. Aos 12, convenceu um maquinista a deixá-lo pilotar uma locomotiva Baldwin, carregada de grãos até a usina de beneficiamento. Enquanto isso, nas horas livres, deitava na varanda e ficava olhando o céu. Os pássaros planando, as nuvens se movendo, e lia. Lia tudo o que encontrava de Júlio Verne. 5 semanas em um balão, Da Terra à Lua, 20.000 léguas submarinas, ficção científica que naquela cabeça de menino já parecia mais promessa do que fantasia. O pai percebeu cedo o que tinha em casa. Trouxe professores europeus para a fazenda. Depois mandou Alberto para colégios particulares em São Paulo e Ouro Preto. Henrique investia na educação dos filhos como investia na lavoura, com método e visão de longo prazo. Alberto chegou a se matricular na Escola de Minas de Ouro Preto. Saiu sem se adaptar. Aprender, para ele, significava colocar a mão na máquina. Ele precisava de oficina, de teste, de erro, de explosão. O ensino tradicional brasileiro, com suas salas fechadas e currículos rígidos, não sabia o que fazer com uma mente assim, tão brilhante. E sejamos justos, muitas vezes ainda não sabe. Em 1891, tudo mudou. Henrique, com 60 anos, sofreu um acidente de cavalo que o deixou com um dos lados do corpo paralisado. Ele vendeu a fazenda por uma fortuna, reuniu a família e embarcou para a Europa em busca de tratamento médico. Passaram por Lisboa, mas se instalaram em Paris. E aqui é preciso entender por que Paris. A cidade era o centro de inovação de tecnologia do mundo. Motor à explosão nas ruas, eletricidade nas avenidas, a Torre Eiffel, construída 2 anos antes, se impunha sobre tudo. Inventores do planeta inteiro vinham para Paris mostrar suas máquinas. Mais do que isso, a França tinha algo que nenhum outro país oferecia com a mesma estrutura. Tinha campos de teste abertos ao público, tinha uma cultura institucional que tratava o inventor como uma figura central da sociedade, com acesso a oficinas, fornecedores de peças, mecânicos especializados, engenheiros dispostos a colaborar. O Brasil de 1891 não tinha nada disso. Nenhum campo de testes, nenhum aeroclube, nenhuma política de incentivo à inovação. Henrique sabia, olhou para o filho e disse: vá para Paris. Estude física, química, mecânica, eletricidade. O futuro do mundo está na mecânica. Essa frase poderia ter sido dita ontem. Quantos pais brasileiros, em 2026, sabem que o filho tem talento e mandam ele para fora? Quantas famílias tomam essa decisão todos os anos? E quantas tomam porque o ecossistema que transforma talento em resultado simplesmente não existe aqui, na mesma escala? Pouco depois, pai e filho voltaram brevemente ao Brasil. Alberto trouxe um automóvel Peugeot, que se tornou o primeiro carro a circular na América Latina. Ele mesmo dirigiu pelas ruas de São Paulo. As pessoas paravam para olhar aquela máquina barulhenta, como se fosse um bicho de outro planeta. Mas a volta durou pouco. Henrique sentia que o fim estava perto. Adiantou a parte da herança de Alberto e disse: torna-te um homem de verdade. Alberto voltou para a França em 1892. Meses depois, o pai morreu. Com 19 anos, órfão, sozinho em Paris, com uma herança considerável e um conselho ecoando na cabeça. O futuro está na mecânica. Qualquer outro jovem herdeiro teria gastado a fortuna nos cafés da Champs-Élysées. Alberto matriculou-se com preceptores particulares. Estudou física, química, mecânica, frequentou oficinas, feiras de invenção, laboratórios e começou a procurar no único lugar onde ainda faltava progresso: o céu. No final do século XIX, o céu era o último território intocado. Trens cortavam continentes, navios cruzavam oceanos, automóveis começavam a circular, mas o céu continuava inacessível. Existiam balões, sim, enormes, esféricos, cheios de gás. Subiam e ficavam à mercê do vento.
sem controle, sem direção. Vários já tinham tentado resolver esse problema. Na França, Giffard, em 1854. Dupuy-de-Lôme, em 1872. Renard e Krebs, em 1884. Na Alemanha, Schwarz e Zeppelin. No Brasil, Augusto Severo. Nenhum com sucesso consistente. O voo controlado era o problema de engenharia mais caro, mais arriscado e mais humilhante do mundo, porque cada fracasso era público. Em 1897, Santos Dumont fez sua primeira ascensão num balão esférico. Subiu a 1.500 metros. Viu o mundo diminuir. Ouviu ao longe o latido dos cães e o apito das locomotivas. Cruzou um mar de nuvens e voltou ao chão com uma certeza. Aquilo podia ser muito mais do que um passeio. Encomendou seu primeiro balão. O nome? Brasil. Os engenheiros riram. O projeto era menor do que qualquer balão já construído. 6 metros, cabia só uma pessoa e uma mala de mão. Nessas proporções, jamais voaria, disseram. Santos Dumont discordou. Recalculou os cabos de suspensão, baixou a cesta, redistribuiu o peso. E em 4 de julho de 1898, o Brasil subiu no Jardim de Aclimação de Paris, diante da elite parisiense. O menor balão do mundo voou. Tem um detalhe importante aqui. Santos Dumont foi atrás dos melhores construtores de balão de Paris. Contratou, pagou, especificou exatamente o que ele queria. Quando os engenheiros disseram que o projeto era impossível, ele mudou a especificação técnica e manteve a aposta, discordando dos especialistas. Para quem empreende, um comportamento clássico. Contratar quem sabe mais, ouvir o diagnóstico, discordar do prognóstico e bancar o risco com o próprio dinheiro. A partir daí, Santos Dumont parou de pedir permissão. Se os especialistas estavam errados sobre o tamanho do balão, podiam estar errados sobre muito mais. O problema dos balões era claro. Eles iam para onde o vento mandava. Santos Dumont queria algo diferente. Queria um balão que fosse para onde o piloto mandasse. Um dirigível, com motor, com leme. Construiu o Santos Dumont número 1, formato alongado, motor a petróleo, hélice, leme, peso total abaixo de 50 quilos. Em setembro de 1898, testou. Na primeira tentativa, o impulso foi forte demais. O dirigível caiu nas árvores e Santos Dumont saiu ileso. Em 2 dias, consertou e voltou a voar. Essa era a mentalidade dele. Falhar rápido, testar muitas vezes, corrigir com eficiência. 2 dias, enquanto qualquer comitê de qualquer instituição estaria redigindo um relatório de incidente. Santos Dumont já estava, de novo, no ar. Dessa vez, o número 1 subiu estável. O motor funcionou. Naquele dia, Santos Dumont era o único homem no mundo a voar em aeronave com motor. E ele tinha apenas 25 anos. O número 2 caiu logo depois de decolar. O número 3 voou várias vezes. O número 4 foi construído para um desafio específico. Cada queda ensinava e cada acidente virava dado. Ele construiu 6 dirigíveis em 3 anos. 6 versões de um produto que ninguém no mundo havia conseguido estabilizar. Importante lembrar que todo o dinheiro saiu do próprio bolso dele. Santos Dumont era ao mesmo tempo o fundador, o investidor, o engenheiro-chefe, o piloto de testes, o departamento de marketing. A Paris daquela época assistia tudo isso com muito fascínio, se perguntando: será que esse brasileiro vai conseguir ou ele vai acabar se matando? Em 1900, o magnata do petróleo Henri Deutsch de la Meurthe lançou uma provocação. 100 mil francos para quem partisse do campo de Saint-Cloud, contornasse a Torre Eiffel e voltasse ao ponto inicial, em meia hora, com uma comissão do Aeroclube assistindo. 100 mil francos era uma fortuna. Vale prestar atenção numa coisa: quem estava incentivando a inovação aeronáutica na França era a iniciativa privada. Deutsch de la Meurthe era empresário.
O prêmio saiu do bolso dele. O Aeroclube era uma associação civil. Os campos de teste eram públicos. O governo francês não liderava nada disso, mas também não atrapalhava. Deixava acontecer, não cobrava imposto sobre o prêmio, nem exigia licença prévia para decolar. O ecossistema francês funcionava porque combinava capital privado com liberdade regulatória. Simples assim. Santos Dumont construiu o número 5 para competir. E tentou. Decolou, voou até a torre. Contornou. Mas na volta, uma corda do leme se rompeu. Pouso de emergência. Retomou o voo. Completou o percurso, mas estourou o tempo em 10 minutos. Ainda comemorando, o dirigível explodiu. Ficou destruído. O Aeroclube recusou o prêmio. Santos Dumont contestou e começou a sofrer uma campanha de difamação liderada por Charles Renard, um aeronauta francês que não aceitava que um estrangeiro, um brasileiro, liderasse a competição. Até na França, onde os ecossistemas funcionavam, o establishment resistia ao outsider. Ele era um brasileiro de Ribeirão Preto que construía dirigíveis com dinheiro de café. A elite técnica francesa tolerava a ousadia dele enquanto ele perdia. Mas quando começou a ganhar, o tom mudou. Santos Dumont se recolheu. Primeiro sinal de que a pressão já estava cobrando um preço que ia além do físico. Mas recebeu 2 apoios que o colocaram de volta. O governo brasileiro enviou $50 mil para financiar os experimentos. E a princesa Isabel, que era amiga pessoal, mandou uma medalha especial encomendada da Cartier e uma carta de incentivo. O governo brasileiro financiou o maior inventor da sua época enquanto ele construía em Paris. Mas apenas o capital era brasileiro. As condições reais de execução vinham todas da França. Santos Dumont construiu o número 6, corrigiu cada falha dos anteriores e no dia 19 de outubro de 1901, decolou de Saint-Cloud, voou por Paris, contornou a Torre Eiffel, voltou ao ponto de partida, dentro do tempo, sem tocar o chão e sem incidentes. A multidão foi a loucura. A comissão hesitou e até houve uma discussão sobre se os 30 minutos deviam contar até o pouso ou até cruzar a linha de chegada. Mas nas ruas, os parisienses já tinham decidido. Santos Dumont era o vencedor. O prêmio saiu, 100 mil francos. Santos Dumont deu metade para seus mecânicos, a outra metade para os mais pobres em Paris. Naquele momento, o brasileiro que chegou em Paris sozinho aos 18 anos era o homem mais famoso do planeta. A partir de 1901, Santos Dumont virou uma celebridade global. Foi convidado a Mônaco pelo príncipe Alberto I, viajou a Nova York para se encontrar com Thomas Edison, recebeu medalha de ouro do presidente do Brasil, Campos Salles, homenagens de todos os cantos, prêmios, convites, manchetes. Em Paris, virou personagem do cotidiano. Usava seus dirigíveis como transporte pessoal. Queria jantar no restaurante? Decolava. Atravessava a cidade, amarrava o dirigível na frente dos estabelecimentos e entrava. As pessoas paravam na rua para assistir. Apelidaram o brasileiro de Petit Santos, pela estatura de 1,52 m que Santos Dumont tinha. Santos Dumont entendia uma coisa que a maioria dos inventores da época ignorava, que a percepção pública é parte do produto. Cada voo era uma demonstração do seu trabalho, cada pouso em frente ao restaurante era um evento. Ele se vestia impecavelmente, conversava com jornalistas, frequentava os salões certos. Construiu uma marca pessoal antes de existir esse conceito. Foi nessa época que Santos Dumont fez uma contribuição que a maioria das pessoas usa todo dia sem saber. Ele precisava cronometrar seus voos e não podia ficar tirando o relógio do bolso enquanto pilotava. Comentou o problema com seu amigo Louis Cartier, o joalheiro. Cartier projetou um modelo de relógio preso ao pulso. Batizou de Santos Dumont. Até então, relógio de pulso era acessório feminino. Homens usavam relógio de corrente no bolso do colete. Santos Dumont popularizou o relógio de pulso entre os homens.
Até esse ponto, Santos Dumont já era o maior nome da aviação. Tinha construído diversas aeronaves, dominado o voo com dirigíveis, provado que era possível controlar uma máquina no ar. Mas começou a ouvir uma crítica que o incomodava. Os dirigíveis são brinquedos caros de um homem rico. A provocação tinha algum fundamento. Dirigíveis dependiam de gás, de condições climáticas, de enormes estruturas de inflação. A aplicação prática era limitada. E Santos Dumont sabia disso. Sabia que, para a aviação virar meio de transporte de verdade, precisava dar o próximo passo. Precisava fazer voar algo mais pesado que o ar. Até aquele momento, tudo o que Santos Dumont havia feito dependia de um princípio. O gás mais leve que o ar sustentava a aeronave. Motor e hélice serviam para direcionar. A sustentação vinha do gás. Agora, o desafio era outro. Construir algo que pesasse mais que o ar, sem nenhum gás dentro. E que mesmo assim decolasse, voasse e pousasse, usando apenas a combinação de asas, motor e aerodinâmica. Ninguém havia conseguido. Santos Dumont acompanhava tudo o que acontecia no Aeroclube da França. Viu as experiências de Voisin em 1905, rebocando um planador com uma lancha no Rio Sena, absorveu cada discussão técnica e trabalhou 6 meses. Aplicou tudo o que aprendeu nos dirigíveis. Estudou o plano dos patos, observou que a cabeça ficava na frente e as asas atrás, o que mantinha o ar fluindo limpo sobre as superfícies de sustentação. Projetou um avião com a mesma lógica: leme na frente, asas atrás, motor empurrando por trás. Uma configuração que o mundo chamaria de canard. 70 anos depois, engenheiros diriam que aquele projeto estava à frente do seu tempo e que só computadores de bordo modernos conseguiriam estabilizar aquela aerodinâmica por completo. O resultado? 12 metros de envergadura, 10 metros de comprimento, estrutura de bambu e seda, motor de 50 cavalos, hélice, sistema de controle direcional com alavancas. Chamou de 14 bis, porque nos primeiros testes amarrou o avião ao invólucro do dirigível número 14 para fazer saltos experimentais. O bis ficou. Dia 23 de outubro de 1906. Campo de Bagatelle. Multidão aglomerada. Comissão oficial do Aeroclube da França. Jornalistas, cinegrafistas, centenas de testemunhas. E aqui vale destacar: Campo de Bagatelle era um espaço público no coração de Paris. Qualquer pessoa podia ir assistir. A comissão do Aeroclube estava lá, com cronômetros, tudo documentado, tudo testemunhado, tudo registrado. Essa transparência total era parte do que a França oferecia como ecossistema, um ambiente onde a inovação acontecia à luz do dia, com regras claras e verificação independente. Isso vai importar daqui a pouco. Santos Dumont posicionou o 14 bis na pista, ligou o motor, a hélice girou, o avião começou a se mover, acelerou e levantou. 60 metros de voo, 3 metros de altura, decolagem autônoma, sem catapulta, sem trilhos, sem nenhum aparato externo. O avião saiu do chão sozinho e voltou ao chão sozinho. O campo ficou em silêncio por um instante. Depois, a multidão rompeu em aplausos. Santos Dumont cumpriu os requisitos do prêmio Archdeacon, o primeiro prêmio de aviação do mundo. Menos de 3 semanas depois, em 12 de novembro, Santos Dumont voou de novo, dessa vez com um avião modificado. Incorporou ailerons, superfícies móveis nas asas que melhoravam o controle lateral. Fez várias tentativas ao longo do dia. No fim da tarde, decolou e voou 220 metros a 6 metros de altura. 3 recordes mundiais de uma vez. Distância, 220 metros. Duração, 21 segundos. Velocidade, 36,84 km por hora.
todos homologados pela Federação Aeronáutica Internacional. O ser humano havia voado de verdade e foi um brasileiro que fez acontecer. Enquanto Santos Dumont voava em Bagatelle, do outro lado do Atlântico, 2 irmãos americanos já diziam ter feito isso. Os irmãos Wright alegavam ter voado 3 anos antes, em 1903, na Carolina do Norte, numa praia chamada Kitty Hawk. Segundo eles, o Flyer havia percorrido 36 metros, mas havia diferenças fundamentais. O voo dos Wright aconteceu em privacidade, testemunhas limitadas, sem comissão oficial, sem registro fotográfico do momento da decolagem. E o mais importante, o avião deles precisava de um trilho de lançamento, um trilho com contrapeso que impulsionava a máquina. O Flyer não decolava sozinho. O 14 bis decolou do chão por conta própria, em público, diante de centenas de testemunhas, com documentação da Federação Aeronáutica Internacional. A disputa dividiu o mundo, e divide até hoje. Mas o que importa para essa história vai além de quem voou primeiro. O que importa é o que cada um fez com a invenção depois. Os irmãos Wright patentearam tudo, cada mecanismo, cada sistema de controle, cada princípio de voo que conseguiram registrar. E passaram anos processando judicialmente qualquer pessoa que tentasse construir um avião. Inventores, empresas, até governos. O exército americano financiou a operação. O Congresso apoiou. Santos Dumont fez o oposto, recusou patentes, publicou os projetos, disponibilizou os desenhos técnicos para qualquer pessoa no mundo copiar, estudar e melhorar. Acreditava que a aviação pertencia à humanidade, que trancar uma invenção desse tamanho seria trair o propósito dela. E o Estado brasileiro? O Estado brasileiro assistiu, mandou medalha e seguiu em frente. Os Estados Unidos transformaram os irmãos Wright em patrimônio nacional, em política de Estado. O Brasil tratou Santos Dumont como um motivo de orgulho temporário. A diferença entre os dois países começa aí. Depois do 14 bis, Santos Dumont sabia que o avião ainda tinha problemas. A configuração Canard era instável com o vento lateral. O controle exigia uma precisão que a tecnologia da época mal permitia. E o peso ainda era alto demais para voos longos. Passou 2 anos construindo e testando. Número 15 nunca saiu do chão. Número 16, híbrido de dirigível e avião, tentava combinar 2 tecnologias. Número 17, abandonado. Número 18, um hidroavião experimental que testou no Rio Sena. E foi justamente esse teste na água que destravou o problema no ar. No Sena, com asas submersas, Santos Dumont conseguiu isolar e entender as forças que atuavam sobre uma superfície em movimento, até chegar no projeto que consolidou tudo, o Demoiselle. 8 metros de comprimento, envergadura de 5 metros, estrutura de bambu, asas cobertas de seda, tão finas que pareciam transparentes, motor de 35 cavalos, peso total 143 quilos. O Demoiselle era o oposto de tudo que a aviação estava se tornando. Enquanto outros inventores buscavam máquinas maiores, mais pesadas, mais complexas, Santos Dumont simplificou, tirou tudo o que era desnecessário, deixou só o essencial. O resultado era leve, ágil e bonito. Parecia uma libélula. Essa decisão de simplificar, de ir na contramão do mercado, é uma das marcas do inventor que entende o problema de verdade. Em 1909, Santos Dumont voou todos os dias com o Demoiselle durante o verão. Atingiu 90 km por hora. Percorreu 18 km em 15 minutos. Recebeu a primeira licença de piloto de avião emitida pelo Aeroclube da França. E fez a coisa mais Santos Dumont possível. Publicou os planos do Demoiselle em revistas populares, de graça, com instruções detalhadas, para qualquer pessoa construir o seu. O Demoiselle foi produzido em dezenas de unidades por diferentes construtores ao redor do mundo. Santos Dumont não recebeu 1 centavo sequer e não quis receber. A visão era clara. O avião era uma ferramenta de progresso
ia conectar pessoas, encurtar distâncias, abrir fronteiras. O céu pertencia a todo mundo. Se a aviação fosse aberta, o mundo inteiro se beneficiaria. Santos Dumont inventou o código aberto mais de 100 anos antes do open source existir. A lógica era a mesma. Publica o código, deixa o mundo melhorar e o ecossistema inteiro cresce mais rápido do que qualquer patente permitiria. A diferença é que quando Linus Torvalds, que foi quem publicou o Linux, o sistema operacional, essa cultura já existia e já valorizava esse tipo de modelo. E, ao mesmo tempo, estava apostando numa humanidade que o decepcionaria profundamente. Em 1910, após um acidente durante o voo, Santos Dumont se afastou da aviação. Se instalou numa casa à beira-mar no norte da França, montou um telescópio e começou a estudar astronomia. Buscava no céu noturno um novo sentido. Mas o mundo ao redor estava se armando. Em 1914, a Alemanha declarou guerra à França. A Primeira Guerra Mundial começou, e com ela, uma transformação que Santos Dumont jamais imaginou. Os aviões viraram máquinas de guerra. Aqueles mesmos aparelhos que ele projetou para conectar pessoas, agora bombardeavam cidades. A aviação havia se tornado o instrumento de destruição mais eficiente do seu tempo. Para um homem que publicou seus projetos de graça, que acreditava que o céu era espaço de liberdade, cada bombardeio carregava um peso gigante. E ficou pior. Na França, os vizinhos de Santos Dumont viram seu telescópio, de fabricação alemã, e o denunciaram como espião. A polícia militar invadiu a casa, mas não encontrou nada. O mesmo país que lhe deu prêmios e aplausos agora o tratava como suspeito. Santos Dumont aprendeu uma lição que todo empreendedor estrangeiro conhece. Você pertence ao ecossistema enquanto o ecossistema te quer. Quando a maré vira, você volta a ser o cara de fora, o outsider. Santos Dumont, humilhado, queimou todos os documentos aeronáuticos, projetos, cartas, registros de décadas de trabalho. Tudo virou cinzas. A saúde começou a ceder. Foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença que na época mal tinha nome e que aos poucos limitava seus movimentos, sua energia e sua autonomia. O corpo agora falhava um pouco mais a cada dia. Nos anos 1920, Santos Dumont voltou ao Brasil. Se instalou num chalé que ele mesmo projetou em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Chamou de A Encantada, casa cheia de invenções, como sempre, incluindo um sistema pioneiro de chuveiro de água quente que ele criou porque queria tomar banhos confortáveis na Serra Fria de Petrópolis. O homem que ensinou o mundo a voar também inventou o banho quente. A mente de Santos Dumont não distinguia problema grande de problema pequeno. Se algo poderia ser resolvido, resolvia. Mas o Brasil que ele encontrou usava a aviação de um jeito que ele nunca quis. Em 1928, um hidroavião batizado com o nome dele, Santos Dumont, caiu na Baía de Guanabara durante uma recepção que celebrava justamente a chegada dele ao Rio. Professores da Escola Politécnica estavam a bordo, todos morreram. Santos Dumont assistiu, mandou cancelar qualquer homenagem. A cada acidente aéreo se culpava. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, aviões das forças de Getúlio bombardearam São Paulo. Brasileiros atacando brasileiros com aviões, Santos Dumont escreveu ao governador: os problemas que ora se debatem somente dentro da lei poderão ser resolvidos. Em 23 de julho de 1932, no Guarujá, Santos Dumont morreu aos 59 anos. Doente, fragilizado, carregando um peso que ia muito além do corpo. A aviação comercial transporta mais de 4 bilhões de passageiros por ano. É a indústria que mais encurtou distâncias na história da humanidade. Cada avião que decola carrega dentro de si uma linhagem que começa com um brasileiro de 1,52 m que publicou seus projetos de graça porque acreditava que o céu pertencia a todos. O mundo escolheu um outro modelo. Os irmãos Wright patentearam, processaram, fecharam. O governo americano bancou e a aviação que o planeta adotou seguiu essa lógica: proteção, controle, capital concentrado. Nos Estados Unidos, os Wright são patrimônio nacional.
Museus, monumentos, livros didáticos, até um feriado estadual na Carolina do Norte. O Brasil deu o nome de Santos Dumont a um aeroporto doméstico, colocou o rosto dele numa nota que saiu de circulação e deixou o Demoiselle ser mais lembrado em museus da França do que no país que o criou. O padrão se repete. Quando um país protege seus construtores, está construindo um patrimônio que se acumula ao longo de gerações. Cada Santos Dumont que o Brasil esquece é uma cadeia inteira de inovação que nunca aconteceu. Mas o legado de Santos Dumont vai além da disputa sobre quem voou primeiro. O que ele deixou foi um princípio: a inovação mais poderosa é a que se abre. A invenção mais transformadora é a que qualquer um pode tocar. O projeto mais duradouro é o que se publica sem pedir nada em troca. Num mundo em que cada vez mais tranca, cerca e cobra, Santos Dumont fez o oposto e o céu se abriu. Um garotinho construiu um carrinho de madeira com as próprias mãos em Ribeirão Preto. Aos 12, ele pilotava locomotivas. Aos 18, desembarcou sozinho em Paris com uma herança e um conselho do pai. Aos 25, era o único homem do mundo a voar com motor. Aos 28, o homem mais famoso do planeta. Aos 33, fez a humanidade voar de verdade. Santos Dumont acreditava que o céu era grande demais para ter dono e viveu de acordo com isso. O mundo voou com o que ele construiu e esqueceu de dizer obrigado. Mas essa história, nunca mais vai ser esquecida.